Pastor, por que algumas pessoas são curadas e outras não? E por que a minha cura não acontece? Primeira coisa que você tem que saber é que nós vivemos num mundo caído. O mundo não foi salvo, viu, irmãos? Esse mundo vai passar pelo fogo. E haverá novos céus, nova terra. Mas esse mundo ainda está debaixo de maldição. Então tem muitas coisas lá fora, né, que podem, muitas vezes, serem usadas para nos atingir. Então, momentos como esse, né, talvez você está com uma enfermidade, está sofrendo, né, são momentos que você tem que exercitar a sua fé. Por quê? Porque você não é desse mundo. Apesar de estar no mundo, você não é desse mundo. E exercitar a fé é receber o que Jesus fez. Agora, como que a Bíblia diz que nós somos salvos? Alguém lembra? Pode falar, não tem problema. O que Romanos diz a respeito de como somos salvos? Pela fé. Mas tem que confessar? Tem que falar? Então, preste atenção. A maior de todas as bênçãos é a salvação. Como que a maior de todas as bênçãos é recebida? Crendo com o coração e confessando com a boca. Então, como que a sua cura é recebida, filho? Crendo que Jesus já levou sua enfermidade lá na cruz do Calvário. E confessando isso, não ficando calado. Pastor, mas eu não estou sentindo. Pois bem, a fé não é sentimento. Pastor, mas eu não estou vendo. A fé não é vista. Não é isso que você está vendo naturalmente. A fé é a certeza das coisas, certeza dos fatos que já aconteceram. E convicção desses fatos, você espera isso se manifestar na sua vida. Então, pela fé, filho, você já está curado. Pastor, mas por que alguns não são curados? Não sei. Não sei. Isso é um mistério. Nós vamos descobrir naquele dia. Mas, você tem que saber, com clareza, que a vontade do Senhor é curar a todos. Pastor, mas como que a gente pode saber disso? Irmãos, Jesus não é o próprio Deus, o Senhor Jesus? Sim ou não? Ele é o próprio Deus. Enquanto ele estava aqui na terra, a Bíblia fala que ele estava revelando o Pai. Deus Pai. Então, quer dizer o que é isso? Tudo o que ele faz aqui na terra é para mostrar quem o Pai é. Se você for ler os evangelhos, não ficou nenhum enfermo que foi até Jesus sem cura. Todos que foram até o Senhor Jesus foram curados. A nenhum dos enfermos ele disse: olha, porque você fez isso, você não merece a cura. Por causa do seu pecado, eu não vou te curar. A nenhum dos enfermos ele falou isso. Muito pelo contrário. O que ele fez foi curar os enfermos, todos, e por muitas vezes ele fez isso. E muitas enfermidades que, de fato, não havia cura, naturalmente dizendo. Então ele curou um paralítico. Ele curou uma mulher com fluxo de sangue. Ele ressuscitou mortos. Então você percebe que o Senhor Jesus, a vontade dele é curar você. Amém? Certa vez, eu ouvi uma pergunta para um pastor. O pastor falou, perguntaram para o pastor: pastor, o senhor vive tudo que você prega? Isso é uma boa pergunta. Mas a resposta dele me impressionou mais ainda. Ele falou: não, eu creio em tudo que eu prego. Por que ele disse isso? Porque eu, como ele, nunca vi um morto ressuscitar. Alguém que já viu um morto ressuscitar? Mas eu prego que mortos ressuscitam. Então eu creio no que a Bíblia diz, que mortos podem ressuscitar, pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Do mesmo modo, eu nunca vi uma cura, por exemplo, de uma pessoa sem braço, crescer o braço. Eu nunca vi, mas já aconteceu, tem testemunhos. Mas eu nunca vi, mas eu creio que Deus pode dar um braço novo para a pessoa.
como pode dar um órgão novo para a pessoa. Porque quem fez a boca e a língua e os órgãos que você tem? Foi o Senhor. Então Ele pode te dar, pela fé em Cristo Jesus, de graça, Ele pode te dar. Amém? Então você que me fez a pergunta, a vontade do Senhor é te curar. Né? E a maneira que você recebe é pela fé, crendo e confessando. Salmo 105, 37, projeta para mim. Sei que eu estou estendendo um pouco na resposta, mas eu acho que é bom a gente ler esse Salmo. 105, verso 37. Olha o que a Bíblia diz. Então fez sair o povo. Aqui, ele está narrando o momento que o povo saiu do Egito. O povo estava debaixo das garras de Faraó, escravizados. O povo está saindo do Egito. O Egito é o mundo. Então fez sair o povo, cheio de cascalho e pedras no bolso. É isso que está escrito ali? Não. Cheio de prata e ouro. Aí muitos falam, né? O evangelho agora é só o evangelho da prosperidade. Não existe esse tal de evangelho da prosperidade. Existe o evangelho da graça. Mas o evangelho da graça te cura. E ele também te prospera. Por quê? O povo sai do Egito, pobre, irmãos, não, cheios de prata e ouro. Deus fez menção aqui, para que você fique tranquilo. Saiba que Ele quer te prosperar, é a vontade dEle te prosperar. Mas não foi só prata e ouro. Entre as suas tribos não havia nenhum o quê, irmãos? O que é inválido? O que quer dizer isso? Lembre, esse povo aqui era escravo. Olha, eles faziam um serviço pesado. Provavelmente carregando uma pedra. A pedra caiu no pé, quebrou o pé. E não tinha medicina como hoje. Então, um pé quebrado é um pé torto o resto da vida. Pode ser que outro já não tinha mais ânimo nem força para caminhar. Ou já estava muito velho para fazer uma caminhada no deserto. Pode ser que outro estava de cama, enfermo, doente. Mas na noite da Páscoa, na noite em que eles celebraram a Páscoa, na noite em que eles tomaram a ceia, porque comeram do cordeiro, nós comemos do cordeiro aqui hoje? Do pão? Então, na noite que eles tomaram da ceia, a Bíblia fala que eles saíram cheios de ouro, prata, e não havia entre eles nenhum enfermo. Veja, se sobre a lei, debaixo da lei, eles foram tão abençoados, quanto mais vocês hoje estão debaixo da graça de Deus. Está disponível para você hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Quantos têm fome e sede da palavra de Deus? Glória a Jesus. Então, põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para ministrar o seu coração nesse momento, falar com você. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor libere poder e unção, vida, renovo no espírito, clareza espiritual, fé nesse lugar, por meio da palavra, por meio das escrituras. Libera, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler uma grande porção da palavra agora. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 48, do verso 1 até o 19. Nós vamos ler aqui juntos. Do verso 1 ao 19. Gênesis, capítulo 48, do verso 1 ao 19. Vai estar sendo projetado aqui também, mas se você tiver sua Bíblia, abra sua Bíblia. Vamos ouvir as páginas da Bíblia. Quem trouxe ela em papel. Aleluia. Glória a Deus. O título dessa palavra é Quando Deus Cruza os Braços. Eu já ministrei essa palavra muitos anos atrás. Muitos anos não, porque parece que aí é 15 anos, né? Mas há 4 anos atrás, para a igreja que eu pastoreava. E o Senhor colocou fortemente no meu coração essa palavra novamente, para a nossa igreja aqui. Nós estamos num período que nós estamos jejuando e orando, e o tema do jejum é escolhidos para frutificar. Escolhidos para frutificar. E essa frutificação é em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Sua vida espiritual, sua vida
matrimonial, seu relacionamento com seus filhos, né? A sua vida nesse país. Então, a frutificação que nós temos orado e crido é para todas as áreas. E o Senhor quer frutificar de fato na sua vida. Nós vimos isso em João 15, quando compartilhamos. No último culto, eu falei a respeito de José. José, ele teve 2 filhos, lembra? Manassés e Efraim. E existe uma bênção que foi liberada sobre a vida de José, que é a bênção que está sobre nós hoje. Jacó disse para José o quê? Que ele é uma videira frutífera, uma árvore frutífera, junto à fonte, onde as suas raízes se estendem e atravessam os muros, os limites. Então, essa bênção de José é para fazer menção, na verdade, de João 15, onde Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Então, nós somos essa videira que frutifica, que está junto à fonte, porque a fonte é Cristo. Nós somos esse que, quando tem limites diante de nós, o Senhor faz superar os limites. Amém? Amém, irmãos? Mas ainda, dentro desse contexto, tem mais uma bênção que o Senhor vai liberar para a vida de Efraim, que é filho de José. E é sobre esse assunto que eu vou ministrar hoje. Você pode cruzar os braços? Cruza os braços. O nome dessa palavra é quando Deus cruza os braços. Você vai entender daqui a pouco o que é cruzar os braços. Vamos ler aqui o texto. Então, passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó. Vocês estão acompanhando? Enquanto eu leio, vou te contar um segredo. Enquanto eu leio, vai imaginando a cena. Porque a maneira que Deus fala conosco é através de imagens. Então vai imaginando o que eu estou lendo. E avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e assentou no seu leito. Disse Jacó a José: ó, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo, te multiplicarei, te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus filhos, como Rúben, meu primogênito, e Simeão, meu segundo filho. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar Raquel, na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei ali, no caminho de Efrata, o que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podiam ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e a ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidaria ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando de dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos os filhos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, os braços, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra.
Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça do filho mais novo, Efraim, foi-lhe isto desagradável. E tomou a mão de seu pai para mudar de cabeça, da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é este, pôs a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será multidão de nações. Aleluia. Conseguimos ler o texto todo. Aleluia. Sabe, o Senhor tem preparado para as nossas vidas coisas que você não percebe hoje. O Senhor tem planos bons a seu respeito. A palavra do Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. O Senhor tem bons planos para nós. O Senhor tem preparado bons planos e muitas vezes a gente não percebe, não vê. A gente não consegue perceber. Pode ser que você já atingiu os seus limites. Você já foi o mais longe que podia a respeito de alguma causa na sua vida. Mas Deus, Ele abre portas diante de você que você nunca imaginou. Nunca imaginou. E em Gênesis, então, 48, do verso 1 ao 19, que nós vemos como que a graça de Deus se manifesta. Qual é a posição que recebe a graça de Deus? E, ao saber disso, você tem que ter certeza e convicção que você está na posição para receber o favor e a graça de Deus sobre a sua vida. Nós vemos aqui que Jacó já era idoso, irmãos. 148 anos, é muitos anos, né? 148 anos. Então ele já estava velhinho, já estava no seu leito. E ele mandou chamar José. E José veio. E veio também com seus filhos. Quando José chegou, ele se esforçou para levantar da cama. Por quê? Já estava fraco. Já não conseguia enxergar direito. A Bíblia fala. Jacó, então, chamou José. E José, irmãos, era o filho preferido de Jacó. O filho amado de Jacó. José era o filho predileto de Jacó. Hoje, nós somos os filhos amados de Deus. Hoje você é o predileto de Deus. Você tem que ter essa consciência. Você foi escolhido pelo Senhor. A Bíblia fala que José recebeu uma roupa diferente de todos os irmãos. Uma roupa festiva, onde só reis e príncipes vestiam aquele tipo de roupa. José sim tinha, os irmãos não. Porque José foi escolhido como o preferido do seu pai. Você também recebeu uma roupa nova no dia que você nasceu de novo. Vestes novas foram dadas a você. Vestes de justiça, a Bíblia diz. E essas vestes distinguem de qualquer pessoa lá fora. E por isso você também é diferente. E você é muito amado. A Bíblia fala que esse filho amado, mais tarde ele foi, por causa da inveja, vendido pelos seus irmãos. Na verdade, os irmãos queriam matá-lo. Mas um dos irmãos sugeriu não matá-lo e vendê-lo. E a Bíblia fala que ele foi vendido. E informaram para o seu pai, o quê? Para Jacó. José morreu, pai. Um animal matou José. E José ficou sem ver. Jacó ficou sem ver José 13 anos. Porque Jacó pensava que José estava morto. Então, era uma situação que para ele não tinha mais volta, não é verdade? Preste atenção. Tem coisas que talvez para você morreram. Promessas que Deus te fez, que aparentemente morreram. Mas eu preciso te dizer, o Senhor vai te surpreender hoje. O Senhor vai te surpreender com as promessas que Ele já fez para você. Aquilo que talvez está apagado, está distante, você vai ser surpreendido pela promessa que o Senhor vai liberar na sua vida. A Bíblia fala que 13 anos se passaram.
José já era Jacó já tinha como caso resolvido a questão do filho ter morrido. Mas aí então os irmãos de José voltam do Egito e falam: pai, nós encontramos José, e ele é o governador do Egito, o primeiro-ministro, ele tem muito poder, e ele é muito rico, e está nos chamando de volta. Preste atenção, irmãos. Se você é Jacó nesse momento, pai de José, como que você ficaria com essa notícia? No primeiro momento, talvez você fale: não, é mentira esse negócio. Você, não, me fala a verdade. Não, vocês estão brincando comigo. Mas, a hora que a ficha cai, que você entende, você vai falar: meu Deus, que bênção. Meu filho está vivo, e ele está bem, e ele está próspero, ele está abençoado. Eu vou ver meu filho de volta. Isso é uma bênção, irmãos. Uma bênção inesperada. É uma bênção inesperada. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem bênçãos sobre a sua vida que você não está esperando. Deus tem bênçãos para liberar hoje sobre a sua vida que você nem imaginava. Que para você já era caso encerrado. O Senhor tem bênçãos para liberar sobre você hoje. A Bíblia fala que, então, Jacó vai com toda a sua família agora ser sustentado por José, lá no Egito. José provê para eles todo o sustento, para toda a família. E José e Jacó começam a viver e conviver novamente. E os anos se passam. E Jacó agora está velhinho. Pronto para partir, 148 anos. O Senhor nos dê a graça de chegar nessa idade, com saúde, vigor e força. 148 anos. Um detalhe, eu não pus isso na ministração, mas um detalhe. A Bíblia fala que quando Jacó chegou diante de Faraó, ele não se prostrou diante de Faraó. E mais, a Bíblia fala que Jacó abençoou a Faraó. Mas se você for perceber, quem que é o maior ali no Egito? Faraó. Mas quem que liberou a bênção? Jacó. Por quê? Porque Jacó é o príncipe de Deus. Jacó é maior do que Faraó. Por isso, o maior abençoa o menor. Jacó libera a bênção sobre Faraó. Só um detalhe nas escrituras para você pensar. Mas voltando aqui para a história de José. Jacó, então, manda chamar José. E ele vai abençoar a vida de José. E abençoar também os filhos de José. Nós vimos no culto passado que José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Manassés significa Deus me fez. Vocês estavam aqui, gente? Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. E Efraim significa o quê? Dupla frutificação. Ou duplo monte de cinzas. Já expliquei isso no culto passado. Se você quiser ouvir a mensagem, está no YouTube, você pode ouvir e meditar nisso. A Bíblia fala então que José veio com seus 2 filhos. E Jacó diz algo para José. Eu já pensava que eu não iria te ver mais, José. Porque você estava morto. A notícia que eu tive é que você estava morto. Mas não só os meus olhos te viram, como Deus ainda me deu a graça de ver os seus filhos. Meu Deus, que bênção inesperada. Que bênção inesperada. A Bíblia diz, então, que agora, Jacó vai fazer uma afirmação. Preste atenção. A Bíblia fala que Jacó chama os 2 meninos, chama José e fala: a partir de agora, José, os teus 2 filhos são meus. O que ele está fazendo? Adotando os 2 filhos. Recebendo agora os netos como filhos. Pastor, mas qual que é a implicação disso? É simples. Imagina que seu pai é muito rico. E você tem 3 irmãos ou 10 irmãos. E esses 10 irmãos vão receber parte da herança junto com você.
Mas no meio da caminhada, seu pai foi lá e adotou 2 netos. O que vai acontecer com a sua herança? Vai diminuir, não é verdade? Sim ou não? Então, o que Jacó estava fazendo nesse momento, como que os irmãos de José, os tios desses meninos, ficaram? Você acha que eles ficaram alegres? O que vocês acham, irmãos? Não, não ficaram alegres. Com certeza eles ficaram com inveja dessa história, porque era direito deles. Agora, Jacó está fazendo isso e vai agora dividir a nossa herança com esses meninos também. Então eles ficaram com inveja. E aqui eu quero te falar algo. Preste atenção. Sabe, não fique chateado com quem não celebra a graça de Deus na sua vida. Não fique chateado e nem diminua a bênção de Deus na sua vida por causa daqueles que não celebram as vitórias que Deus tem te dado, ou as bênçãos que Deus tem te dado sem você merecer. Não fique chateado. E se alguém talvez te deixou algum dia, é porque não era plano de Deus que você tivesse a pessoa perto de você. Porque nós temos que estar, filhos. Isso aqui é um conselho que eu te dou. Você tem que ir e estar na onde você é celebrado, não tolerado. Aonde você é celebrado e não tolerado. Com certeza, esses meninos, nesse momento agora, eles receberam setas de inveja dos tios. Mas eu quero chamar a atenção a respeito de algo. Pela ordem natural, quando que esses meninos seriam abençoados? Quando José tivesse próximo de morrer e reunisse eles e liberasse a bênção sobre eles, sim ou não? Mas eles não estão sendo abençoados por José. Eles estão sendo abençoados na geração de José. Deus fez uma aceleração na vida desses 2 meninos. Deus resumiu anos e anos, talvez 40 anos, 50 anos. Agora, acelerou a bênção dele na vida desses meninos, a tal ponto que esses meninos agora fazem parte da herança de Jacó. E Jacó diz algo. Os seus 2 filhos, José, serão para mim como Rúben e Simeão. Rúben é o primeiro filho de Jacó. É o filho da mocidade de Jacó, é o filho da força de Jacó. Olha, Jacó está pegando os 2 netos e colocando na mesma posição de quem? Do primeiro e do segundo filho. É muita graça de Deus. Agora preste atenção, José era casado com uma mulher lá do povo de Israel? Não. Do povo de Jacó? Não. Ele era casado com quem? Com uma egípcia. E eu pergunto para você, os egípcios adoravam o Senhor? Não. Eles tinham outros deuses. Essa mulher, com certeza, adorava outros deuses. E ela deu à luz a filhos para José. José, com certeza, falava a respeito do Deus de Israel, para ela e para os filhos. Mas esses meninos nasceram numa família idólatra. Vocês estão comigo, gente? Nasceram numa família idólatra. E muitos, pensam assim, nossa, mas olha a família que eu vim, Deus não pode me abençoar. E a tal da maldição hereditária. Como é que vai fazer? Eu não posso receber a bênção de Deus. Veja, não entra na equação da bênção de Deus o seu passado, filho. Seu passado é excluído da equação de Deus para abençoar você. Então, o que aconteceu no passado foi apagado, não entra na equação. Então, isso quer dizer também que não importa o que você fez no passado, tanto de ruim quanto de bom. Por quê? Porque não entra na equação do favor e da graça de Deus. Pastor, por que você está dizendo isso? Você acha que esses meninos, naturalmente dizendo, tinham qualificação para ser abençoado? Não. Inclusive a mãe, ela é idólatra. Provavelmente em algum momento ela converteu.
Mas ele cresceu numa casa onde adorava outros deuses. Talvez você está me olhando aqui hoje e a sua família praticava isso no passado. E você pensa, não, por causa disso acontece isso na minha vida. Ou por causa dessa situação, hoje está acontecendo comigo. Eu preciso te dizer, toda maldição já foi quebrada na cruz do Calvário. Não creia nessas mentiras que o diabo lança na sua mente. Não é porque seu pai era assim, seu avô era assim, você também vai ser assim. Não. A maldição encerrou lá na cruz. E lá na cruz você recebeu a bênção agora na sua vida. Veja, esses dois meninos receberam então, sem merecer, uma bênção extraordinária. A mesma bênção de Rúben, que Rúben tinha direito, e a mesma bênção de Simeão. Um detalhe, que talvez vocês não saibam, mas no Antigo Testamento havia um costume. O primogênito era abençoado com porção dobrada da herança. Isso quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que se meu pai rico tem 2 filhos, a herança dele vai ser dada a mim 2 vezes mais. Você está entendendo o que eu estou dizendo? No caso, Jacó tinha 12 filhos. O primeiro deveria receber mais do que os outros 11. Mas Jacó está dizendo que Efraim e Manassés serão tratados como filho primogênito e o segundo filho. É muita graça. Isso quer dizer que a bênção de Deus não é para quem merece. Por isso eu costumo dizer sempre, estou melhor do que eu mereço. Porque se fosse pelo merecimento, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Mas nós estamos na posição onde Deus cruzou os braços. Aonde o Senhor cruzou os braços. Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso para você. A Bíblia diz que Jacó chama os meninos agora. E já falou para José que eles vão receber essa bênção como filhos. Então a Bíblia fala que agora Jacó vai impor as mãos sobre os meninos. E a mão direita é para o primogênito. A mão esquerda é para o segundo filho. Naturalmente, a lei natural era essa. Mas a Bíblia fala que Jacó, na hora de colocar as mãos, a direita sobre o filho mais velho e a esquerda sobre o filho mais novo, de José, ele cruzou os braços, dando ao mais novo a porção dobrada, a bênção da primogenitura. Mas também abençoando o outro mais velho. Veja, nós vemos aqui uma sequência de bênçãos extraordinárias. Nós vemos aqui uma aceleração. Esses meninos deveriam ser abençoados só 40 anos depois. E estavam sendo abençoados naquele momento. Tem coisas que você está esperando há muitos anos na sua vida. O Senhor vai te surpreender nesses dias. Eu tenho essa convicção no meu coração. Tem coisas que você pensa, não, é longe demais. Só tem gente, para alcançar isso aqui é só com 50, 60, 70 anos. Mas eu vou te dizer algo. O Senhor vai acelerar as coisas na sua vida. Talvez você está pensando, não, já estou velho. Tem coisa que eu nem mais me interesso. Já estou cansado. Deixa eu dizer algo para você, filho. O Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer isso. O Senhor vai te surpreender com aquilo que Ele vai liberar na sua vida nesses dias. Nesses dias. A Bíblia diz que Jacó então está com as mãos. Tem como colocar aí a imagem de Jacó? Com as mãos. Veja, Jacó está com as mãos cruzadas. E agora ele vai liberar a bênção sobre os filhos, que ele está adotando, colocando na posição de herdeiros. E a Bíblia fala sobre Efraim, está recebendo a bênção do primogênito, que ele vai ser uma nação grande, que o Senhor vai frutificar ele demais, que ele vai ser chamado pelo nome dos seus pais, pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac e pelo Deus de Jacó.
E o Senhor está abençoando a vida daqueles meninos através do seu avô, Jacó. E naquele ato, ele está adotando aqueles meninos para a herança. Com as mãos cruzadas. José olha para essa cena e ele fala o quê? Não, pai. Pai, não, o mais velho é esse. O mais novo é esse. O Senhor está impondo as mãos de forma errada. Jacó, eu creio que ele dá um suspiro assim, calmamente. Sim, meu filho, eu sei. Eu sei que o mais novo é esse. E eu sei que o mais velho é esse. Eu sei que, pela lei natural das coisas, o mais velho deveria receber a bênção do primogênito. Mas não é assim. Deus não está fazendo assim. Deus está pegando os últimos e colocando em primeiro. Deus está pegando quem não merece e entregando a bênção para esse que não merece. Sabe, essa é a graça de Deus. Lá no Antigo Testamento. É quando Deus cruza os braços e você é alcançado pela bênção dele, que você não merecia. Pastor, mas quando que Deus cruzou os braços? Irmãos, faz assim. Isso aqui, ó, faz isso aqui. Não é para você fazer assim não, assim agora. O que representa isso aqui, irmãos? A cruz. A cruz. Aonde Deus cruzou os braços? Na cruz. Lá na cruz, ele liberou juízo, condenação, maldição, enfermidade sobre Cristo Jesus. Detalhe, ele não merecia. Mas sobre você, sobre a sua cabeça, sobre você, menino, menina de Cristo, o Senhor cruzou os braços, liberando sobre você a bênção da frutificação, da fecundidade, de ser chamado pelo nome dEle, de ser conhecido como homem de Deus, de ser alguém cheio do Espírito Santo, alguém abençoado, próspero, luzeiro nesse mundo. Bênçãos essas que você não merecia. Veja, a cruz é o lugar aonde Deus cruzou os braços. Jacó profeticamente fez isso com os netos que não mereciam participar da herança. Deus visivelmente fez isso conosco, que não merecíamos ser chamados filhos de Deus. Hoje eu e você somos chamados filhos de Deus. Deus nos fez ser parte da herança dele. Deus nos fez ser chamados pelo seu nome, como filhos e filhos amados. Isso é muita graça. Você não merecia ser chamado filho de Deus. E as pessoas lá fora têm uma ideia errada. Onde eles pensam que todo mundo é filho de Deus. Não. Todos os homens são criaturas de Deus. Mas todos quanto receberam Jesus, foi-lhes dado o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. A saber, os que são chamados pelo seu. Veja. Do mesmo modo dos netos de Jacó, você e eu recebemos o nome do Senhor. Eu e você fomos colocados na posição de filhos. Se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e com Cristo. Nós somos herdeiros. Participamos agora da herança do Pai. Que herança maravilhosa. Sabe, para encerrar, glória a Jesus. Para encerrar, irmãos, você vai perceber que nas Escrituras, o Senhor sempre escolhe o mais fraco, o último, o que não é. Vou repetir. O Senhor sempre escolhe o mais fraco, o último e aquele que não é. Vou te dar alguns exemplos. Gideão. Gideão, ele diz que ele era da menor família de Israel e o menor da sua casa, ou seja, ele era o último. E Deus falou o quê? É você mesmo.
É você que vai ser usado como libertador do meu povo. E vai ser o primeiro. Vou te colocar na posição de primeiro aqui agora. Vou te abençoar para ser um instrumento nas minhas mãos. Pessoal do louvor, pode subir. Outro, Davi. Davi, irmãos, muito provavelmente, ele era filho fora do casamento. Um filho mais novo, mas fora do casamento. Muito provavelmente. Ou o pai dele, a esposa que o pai tinha antes, morreu, e ele teve uma concubina e teve um filho. Mas ele não era filho como os outros filhos. Tanto é que quando Samuel vai chegar lá para ungir o próximo rei de Israel, aparece o primeiro, Samuel diz o quê? Com certeza, Senhor, é esse, olha só, é bonitão, é grande, é alto, é esse mesmo. E Deus fala o quê para ele? Samuel, o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração. E passou o segundo filho, também bonito, grande, forte, valente, do exército. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Nenhum desses foi escolhido. Quem que foi escolhido? Um que não foi lembrado nem pelo pai. Provavelmente porque para o pai era vergonha. Não porque o menino era vergonha, mas por causa do ato que o pai teve no passado e gerou o menino, ele tinha vergonha. Talvez você, filho, seu pai teve vergonha. Talvez você percebeu isso na sua casa. Você foi rejeitado. Mas eu preciso te dizer, Deus está te escolhendo hoje. Deus está te chamando hoje. A Bíblia fala que mandaram chamar Davi. E não deixaram comer a refeição, celebrar a festa, sem que Davi chegasse. Davi não merecia. Davi estava fazendo o trabalho, inclusive, da pessoa mais baixa da casa, do servo mais baixo da casa. Ele estava cuidando de ovelhas. Só meninos, adolescentes e servos muito baixos faziam esse tipo de serviço. Pois bem, quando Davi chega, Deus fala, é esse Samuel, deita o azeite sobre a cabeça dele. E Deus escolhe aquele que não era. Aquele que não foi lembrado. Sabe, muitas vezes na minha vida o Senhor cruzou os braços. Eu lembro que quando eu cheguei nesse país, cheguei aqui para responder um chamado de Deus. Orei 3 anos para ter uma clareza se era isso mesmo que o Senhor tinha para mim. E essa clareza só veio quando a minha esposa entrou em acordo comigo. Porque ela não queria vir também. A gente tinha uma vida boa, tranquila. Tinha nossa casa, nossas coisas. Tinha um serviço público abençoado. Mas o Senhor nos direcionou para vir. E quando nós chegamos lá em Coconut Creek. E começamos a envolver ali na vida da igreja. Fomos liderar uma célula. Fomos cuidar dos irmãos. Ainda não como pastor, era um líder de célula. Discipulador, mais tarde. Mas pouco tempo depois, fui colocado na posição de obreiro. Obreiro é um teste antes para ser pastor. E houve ali no presbitério, nos homens que decidem sobre a vida da igreja, uma decisão. Nós vamos expandir a nossa igreja, vamos multiplicar a nossa igreja. Nós vamos abrir uma igreja em Boca Raton e uma igreja lá em Deerfield. Para ir para Boca Raton ser pastor lá, haviam pelo menos 5 pastores que estavam na minha frente, que já estavam há muito tempo. Pastores esses que já deram as suas respostas. E eu nem pastor era. Mas sabia que eu tinha um chamado para ser pastor. Não tinha o título. O que aconteceu? No final, para resumir a história, os 5 não foram escolhidos e não quiseram. E sobrou quem? O último. O improvável. E Deus cruzou os braços e me levou para ser um pastor ali, para plantar a igreja videira em Boca Raton. Fiquei ali alguns anos.
E também outro pastor foi levantado para plantar a igreja em Deerfield, e aí veio a pandemia. Lembra da pandemia? Alguém lembra da pandemia? Nós fazíamos culto no estacionamento do prédio da igreja. Foi um tempo abençoado. Nós colocávamos uma carretinha que virava um palanque de político, né? Quem é do Brasil, do interior, sabe muito bem o que é um palanque. E nós subíamos ali com a banda e não podia congregar em lugares fechados. Então as pessoas ficavam dentro do carro. As pessoas ficavam dentro do carro, sintonizavam a rádio na frequência do que nós estávamos passando e ouviam a mensagem, louvavam o Senhor com a família dentro do carro. Como na região era só a nossa igreja que estava fazendo isso, a igreja cresceu na pandemia. As outras igrejas estavam caindo a frequência e os membros estavam deixando de congregar por causa da pandemia. A frequência da nossa igreja cresceu e os membros aumentaram na pandemia. Estou de boa aqui. Mas depois da pandemia, nós tínhamos que tomar uma decisão, porque nós tínhamos 3 prédios, 3 despesas, e aluguel não era barato. O aluguel de um prédio era 14 mil, no outro era 13, no outro era 8, e foi um tempo de crise. Então, o presbitério decidiu unir todos os prédios num só lugar. E apenas dividir entre igreja americana, que fala inglesa, e igreja que fala em português. E estávamos plantando uma igreja para fala em espanhol. E mais uma vez Deus cruzou os braços. Quem deveria assumir essa igreja era o meu pastor. Ele deveria ter assumido a igreja. Mas, por algum motivo, que eu não sei explicar, ele me escolheu para assumir a igreja, no lugar dele. E a partir daquele momento, todas as videiras da região, de fala portuguesa, eu me tornei o pastor ali. Deus cruzou os braços novamente. Mais tarde, acho que 5 anos depois, eu vim para cá. Eu havia escolhido alguém para vir para cá plantar a igreja. Enviei esse pastor, começou uma célula, mas não avançou. Mas eu percebi então que Deus mais uma vez estava cruzando os braços. E Ele cruzou os braços e me trouxe para cá. Começamos uma célula e hoje estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Estou contando esse testemunho para os irmãos. Normalmente eu não gosto de falar de mim. Mas para motivá-los. Que o Senhor tem bons planos a seu respeito. O Senhor está preparando boas coisas. Você não está vendo ali na frente, mas Ele já viu. Ele já viu antes e providenciou para você ali na frente. Ele já viu antes, por isso é o Deus que provê, é o Deus que vê antes e providencia ali na frente para você. Gostaria que você se colocasse de pé. Hoje é o dia que o Senhor está cruzando os braços sobre a sua vida. Bênçãos inesperadas estão sendo liberadas sobre a sua cabeça. Coisas que você nem imaginava, que talvez demorariam anos. O Senhor está acelerando hoje sobre a sua vida. Situações que talvez eram difíceis, impossíveis. O Senhor está te colocando na bênção da primogenitura. O Senhor está te colocando na posição de herdeiro, na posição de filho. Muitos talvez vão ficar com inveja, vão perguntar como que isso aconteceu. Não é justo. Eu trabalho, eu faço, e o outro é abençoado. Pois bem, esse pode ficar com inveja, mas a bênção do Senhor só vai aumentar na sua vida. A bênção do Senhor só vai ser ampliada na sua vida. Se você crê nessa mensagem, filho, gostaria que você falasse isso para o Senhor. Fala, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor está cruzando os braços hoje e liberando bênçãos sobre a minha cabeça nesse momento. Fala para o Senhor, eu creio. E eu te agradeço porque eu não merecia. Eu não merecia. Eu não merecia. De fato, eu sou improvável.
De fato, eu sou aquele que não tem a probabilidade, não tem os melhores recursos. De fato, nós não somos quem merece. Mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu sem olhar para o nosso passado. O Senhor nos escolheu sem colocar na conta o nosso passado, porque aos seus olhos o nosso passado já está apagado. O Senhor nos escolheu unicamente pela tua exclusiva vontade e graça sobre as nossas vidas. Nós não temos mérito nenhum, o Senhor apenas nos amou. Oh, Senhor, e nós recebemos esse amor agora. Recebemos esse amor de filho que somos do Senhor. Recebemos esse amor de herdeiro que somos do Senhor. Recebemos esse amor agora da parte do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, o Senhor nos coloca numa posição extraordinária nesses dias. Obrigado, Senhor. O Senhor nos coloca como igreja numa posição extraordinária nesses dias. O Senhor nos abençoa com bênçãos que nós nem imaginávamos, Senhor. Oh, o Senhor estende a nossa herança nesse tempo. O Senhor amplia, Senhor Jesus, o nosso território. O Senhor amplia a nossa influência. O Senhor amplia, oh, Senhor Jesus, a tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Estenda a sua mão. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que na cruz o Senhor recebeu no meu lugar a minha punição, o meu juízo, a minha condenação. E hoje eu recebo tudo aquilo que o Senhor merece. Eu declaro que eu sou feito filho de Deus. Eu declaro que as bênçãos do Senhor estão sobre a minha vida, me perseguirão e me alcançarão todos os dias da minha vida. Eu creio que o Senhor cruzou os braços na cruz para desviar de mim a ira e me dar a sua graça. Aleluia. Pode dizer glória a Deus? Você crê nisso? Então receba pela fé. Deixa eu abençoar a sua semana. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Declaro que são filhos escolhidos. Filhos amados, abençoados. Que eles sejam colocados no lugar certo, na hora certa. Que eles possam sair daqui sabendo que são príncipes do Senhor. Que eles reinam em vida. Pai, eles reinam sobre as circunstâncias lá fora. Eles reinam sobre esse mundo lá fora. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor os guarde, os livre do maligno, os livre do mal, os livre do acidente, os livre de toda obra maligna nessa semana. Pai, que eles possam experimentar de uma bênção extraordinária, inesperada nesse tempo. Em nome de Jesus, amém. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos, nós estamos encerrados para a glória de Jesus.